ser obrigatoriamente utilizada. E esse grupo de pessoas que autoriza pode ser o Estado ou outro grupo. Embora no Brasil a polícia seja submetida ao Estado, a polícia serve, assim, para afastar o exército da ordem interna. Esse uso da força física deve ser legitimado, deve ser aceito pelo grupo de pessoas que se submetem a esse controle, mas essa legitimação também pode se dar por meio da força ou por meio do consenso. Ainda que uma maioria seja submetida a uma minoria, essa legitimação se dá em nome da comunidade. A polícia, assim como as Forças Armadas, é encarregada de garantir a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, segundo a Constituição brasileira, que em tese é correspondente da vontade desse grupo, sendo a polícia dirigida para realizar essa atividade dentro dos limites territoriais do Estado, enquanto as Forças Armadas atuam na região de fronteira. Mas, na realidade, o que nós temos visto hoje, na atualidade, vou pular algumas coisas aqui, porque não vai dar tempo de falar. Enfim, mas na atualidade o que nós temos visto hoje é um processo de militarização da polícia cada vez maior e, sobretudo, o que é mais terrível, a utilização do exército para intervenções internas à sociedade, lidando diretamente com a sociedade civil. O exército deve ser chamado somente para atuar em regiões de fronteira e em situações de segurança nacional, e não para invadir favelas, como é o que está acontecendo com a política atualmente na nossa sociedade. Isso abre espaço para aquilo que o Zaffaroni chama do risco de politização, inclusive, do exército. Ele fala que onde trata-se de uma lógica de guerra, e onde a guerra não pode haver direito. A polícia lida com o cidadão, e o cidadão é um sujeito de direitos, cujos direitos têm que ser respeitados. E o exército, ele não lida com isso, né? Tanto que o Tobias Barreto fala que, por exemplo, a pena é um ato de poder político cujo fundamento jurídico é o mesmo fundamento jurídico da guerra, ou seja, não existe um fundamento jurídico para a pena, né? Então, você não deveria jamais... eu não vou falar aqui sobre a polícia comunitária, é uma parte que tem no texto, né? Eu vou falar um pouco sobre a nossa crítica, nós fizemos uma crítica às UPPs, né? A esse processo de militarização, de invasão das favelas, com forças repressivas, policiais, causando muitas mortes, um verdadeiro genocídio que não aparece nos meios de comunicação. Os meios de comunicação se calam conforme os interesses, muita gente morta assim, nos autos de resistência, né? Mas, por exemplo, em recente entrevista ao Le Monde Diplomatique, um coronel da Polícia Militar, que encabeçou o projeto das UPPs, admite que as unidades de pacificação estão sendo instaladas nas áreas próximas aos eventos da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. E ele diz o seguinte: o coronel Robson Rodrigues, da Polícia Militar do Rio, uma das cabeças pensantes do projeto de pacificação, reconhece de bom grado: realmente são as Olimpíadas que ditam a nossa escolha. Eu diria até que, sem esse evento, a pacificação nunca teria acontecido. Como diz a professora Vera Malaguti Batista, paz armada, né? Que é a Pax Romana, né? Paz com armas, porque no fundo foi de uma violência incrível a ocupação, uma violência que não apareceu nos meios midiáticos. Outros tipos de violência, violência individual, aparecem, porque há um interesse da mídia nesse sentido. Mas a violência das agências de controle social, essa não aparece. Então, eu queria sintetizar essa parte dizendo que, nesse cenário de guerra às drogas, não há mocinhos e bandidos. Tampouco a sociedade sai vitoriosa quando um suposto traficante é morto, expulso ou aprisionado, ainda que os meios de comunicação de massa apresentem essa questão de uma maneira maniqueísta. A sociedade é quem sai perdendo na guerra às drogas, cujos efeitos perversos se verificam no recrudescimento da violência, da corrupção, da intolerância, do desrespeito aos direitos fundamentais, colocando em risco a democracia, na razão diretamente proporcional à expansão do poder punitivo, que se afigura no horizonte como um iceberg, do qual só enxergamos a parte não submersa.
Ou seja, é muito mais a ser visto. Eu vou pular ainda mais um pouco, vou para a parte final, porque eu tenho aqui, acho que menos de 10 minutos para concluir. Bem, nós, diante da crítica que fizemos ao sistema, e nesse sentido não salva ninguém, nem os meios de comunicação, nem o sistema de justiça criminal, nem os juízes que condenam, nem o Ministério Público que denuncia, nem a polícia que prende, enfim, todas as agências do controle social. Há uma visão crítica em torno do sistema de controle social, como o sistema de controle social produz violência, né? É o principal reprodutor das desigualdades sociais na nossa sociedade, são as agências do poder repressivo do Estado, do controle social. Nós queríamos, pelo menos, então, pensar em alternativas, né, por uma política criminal e não uma política penal. Porque o que nós temos é uma política penal negativa, destrutiva, genocida e que não resolve o problema das drogas. Como pensar isso? Eu acho que o professor Alessandro Barato e o professor Jarei Cirino dos Santos, que são dois grandes criminólogos e penalistas que nos inspiram verdadeiramente, eles afirmam que, por exemplo, o que caracteriza a política criminal de drogas em nosso país é exatamente essa política penal negativa, hoje sob os efeitos nefastos de uma política que se utiliza de metáforas bélicas, embora se saiba que o recrudescimento da via punitiva e bélica seja incapaz de dirimir o consumo de drogas ilícitas, pois onde há demanda existirá oferta. Essa é uma lógica do mercado que vale para as drogas lícitas e ilícitas como para qualquer outro produto. Então, por que insistir numa política penal que produz mais encarceramentos, mortes, violência e corrupção e ainda agrava a condição do adicto em drogas mediante a sua estigmatização e marginalização? Essa é uma questão sobre a qual nós acho que no debate nós deveríamos refletir. As políticas de redução de danos alcançaram lugar de política social em alguns estados, como na Holanda, Suíça, Inglaterra, Austrália, recentemente Portugal também, com a descriminalização do uso. O princípio que a norteia inicialmente é a constatação pragmática de que é impossível eliminar o uso de drogas ilícitas, daí a necessidade de medidas para proteger o usuário, visto que as políticas repressivas constituem um fracasso do ponto de vista da redução do consumo. Segundo Maurício Fiore, a redução de dano se opõe às políticas que proíbem e combatem as drogas, considerando que, além de não conseguirem reduzir seu consumo, terminam por permitir que o mercado paralelo ameace o Estado e a sociedade de maneira violenta. A política criminal fundamentada na dignidade da pessoa humana deve caminhar ao lado de reformas descriminalizadoras e ser pautada por uma redução de danos pelo abuso de drogas ilícitas ou lícitas, tais como a dependência química, a contração de doenças infecto-contagiosas, a violência dos tratamentos coercitivos e, em última instância, o sequestro realizado pelas instituições punitivas, como cárceres e manicômios. Na esteira dessas reflexões, o professor Albrecht afirma que é preciso pensar em descriminalizar não só o consumo, mas também a produção e a distribuição de substâncias entorpecentes, pensando essa descriminalização sobre 3 premissas. Primeira, que o Estado deve prevenir que não adictos façam uso de substâncias entorpecentes, o que pode ser feito mediante campanhas informativas, ao passo que para os que já são adictos, deve o Estado fornecer a droga com acompanhamento médico para procurar progressivamente liberar esses dependentes do uso do entorpecente. Segundo, o Estado não deve utilizar o sistema penal repressivo para reprimir a autolesão, porque o Estado de Direito não vislumbra mecanismos jurídicos de intervenção nos casos de autolesão. Deve-se regular o setor por meio de mecanismos estatais como impostos, contribuições e monopólios. Terceiro, a regulamentação da oferta e controle de acesso aos adictos pelo Estado poderia fazer o mercado ilegal de drogas perder seu interesse por esse tipo de negócio, na medida em que intervém nas leis de mercado. Ou seja, haver uma intervenção econômica e inteligente do Estado, de forma a tornar o tráfico um negócio não tão rentável. Porque, infelizmente,
essa guerra ao tráfico de drogas, o que ela gera efetivamente é um maior lucro. O preço da droga aumenta em até 1000 vezes, de onde ela sai da produção até o consumidor. Então, com esse tipo de intervenção médica e intervenção econômica sobre as drogas, você conseguiria efetivamente descriminalizar e regulamentar. Descriminalizar não significa simplesmente abolir de uma hora para outra. Isso é um processo paulatino e é um processo demorado, que tem que ser muito refletido, porque o problema das drogas é um problema social e tem que ser tratado como um problema social e não como um problema penal. Porque o direito penal não vai jamais conseguir resolver esse problema. Muito menos o problema da adicção, que o maior deles, além de tudo, causa um tremendo genocídio nos bairros pobres, nas favelas, enfim, aumentando a violência de todos os lados. É evidente, segundo o professor Albert, que esse formato de descriminalização do processo produtivo e do consumo, do que se encaixa no termo droga, exigiria não mais atuação do sistema penal e do Poder Judiciário, mas exigiria mais do Poder Executivo e do sistema público de saúde, pautando-se pelo tratamento médico da adicção. Acompanhando tais medidas, seria fundamental o controle da qualidade das substâncias, proibição da publicidade, até das drogas hoje consideradas lícitas, como por exemplo o álcool. Não vejo razão para que continue havendo propaganda sobre o álcool, já que ele provoca danos, em alguns casos, muito maiores que a própria maconha ou outras drogas, enfim. A proibição de subministrá-la a menores e adictos, controle do uso em meios de transporte e em determinados trabalhos, intervir de forma não repressiva para incentivar a produção agrícola em países produtores, a fim de que a produção dos cultivos de base da droga não ultrapasse seus limites culturais originários. Finalmente, estabelecer novas relações políticas internacionais mais equilibradas, equitativas, conforme a proposta antiproibicionista do professor Alessandro Garrada. Depois eu posso, no momento do debate, esclarecer um pouco essas propostas. Nessa mesma linha, Luiz Vacan afirma que a questão penal é um capítulo essencial da sociologia do Estado e da estratificação social, e que para superar o agigantamento do Estado penal e o encarceramento em massa, seria preciso investir na ampliação de bem-estar coletivo, proporcionando mais educação, moradia, saúde pública, auxílios financeiros às famílias e redistribuição de renda. Medidas não de cunho assistencialista, mas emancipatórias. Assim, se postula uma defesa material com efeitos concretos dos direitos humanos, de concessão desses direitos às classes marginalizadas e de redução da violência institucional e estrutural que lhes afeta, buscando mais igualdade e solidariedade, o que só se tornará possível a partir do abandono do paradigma bélico como tratamento para a questão das drogas e com a sua posterior legalização. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. De imediato já passo a palavra ao Diogo. Boa noite. Posso tirar isso, está me incomodando. Deixa eu pôr aqui. Olha, dando uma agonia isso aqui. Assim ficou bem melhor. Boa noite a todos. É uma satisfação para mim estar aqui, revendo alguns amigos, né, o Saulo, a Melanie, o Nariel. E uma satisfação muito grande compor essa mesa com a professora Cate. Embora eu não tenha lido ainda o texto, eu fiquei muito feliz porque a nossa diretoria que está formulando a política curitibana sobre drogas está seguindo à risca muitas dessas considerações, dessas recomendações, mesmo sem ter tido acesso ao estudo. Acho que talvez tenha tido alguma sintonia espiritual, alguma coisa assim, mas eu realmente fiquei muito feliz, muito contente de saber que estamos sintonizados. Na verdade, a ideia, quando eu assumi, atendi esse convite do prefeito, né, para assumir a diretoria de política sobre drogas da cidade, é justamente aproximar a academia da administração pública. Eu acho que todos têm a ganhar com essa aproximação.
E eu vi isso aqui hoje, que isso realmente está se concretizando, isso me deixou muito contente. E eu queria começar a falar do meu tema aqui, que é a internação compulsória, puxando um gancho já com as interessantes observações da professora Kátia. No começo ela mencionou ali, né, que a questão, quando a gente está falando de política sobre drogas, nós estamos falando de questões que envolvem aspectos econômicos, até mesmo antropológicos, sociais, de saúde, né, médicos, enfim. Eu diria, resumindo em uma palavra, que nós estamos trabalhando um assunto complexo, né? Então, a complexidade que envolve o tema das drogas é um ponto de partida, né? Eu vejo muitas soluções simplificantes, soluções mágicas para um problema complexo, e é isso que me preocupa. Então, quando a gente está trabalhando com esse tema, com essa temática, nós temos que nos atentar antes de qualquer coisa para a complexidade que envolve esse problema. Então, eu acredito que existem várias formas de manifestação social, né? A sociedade como um todo se manifesta economicamente, se manifesta juridicamente através das suas normas, se manifesta até mesmo demograficamente, através da forma com que a população se dispõe no território, enfim, há várias manifestações. Mas o fenômeno social é único, é um só. Então a gente precisa estudar, né, esses problemas contemporâneos, que são complexos, que portanto envolvem a transdisciplinariedade, né? Por exemplo, quando eu estou falando de uma política municipal sobre drogas, por exemplo, é muito claro que esse é um assunto transversal a quase todos os organismos da Prefeitura de Curitiba, por exemplo, né? Então, como a professora falou no final da sua exposição, a solução não virá do direito penal, tampouco da saúde somente, ou da assistência social, ou da educação, ou, enfim, virá de todas essas áreas do conhecimento humano articuladas. Então, a ideia básica do nosso trabalho ali, assim que eu assumi a política municipal sobre drogas, é justamente fazer um trabalho de articulação, né, de agregar todos os atores sociais que de alguma forma dialogam, enfrentam o tema das drogas, para que a gente tenha, né, alguns resultados. Então, assim, falando da internação compulsória dos usuários de entorpecentes, né, eu acho que para a gente falar também sobre a temática das drogas, nós precisamos compreender o mínimo, o básico acerca do fenômeno da drogadição, do uso de drogas. Então, também me incomoda como ficou muito claro, né, na exposição da professora Kátia, que os políticos contemporâneos se apropriaram desse discurso, né, e vendem soluções mágicas, vendem soluções simplificantes para esse problema complexo. E muitas vezes eu vejo políticos formulando políticas públicas nacionais, estaduais, municipais, sem entender absolutamente nada do problema, da doença, da dependência química. Então, existem alguns momentos, a internação compulsória é um procedimento extremo que visa salvar a vida do próprio absolutamente incapaz, né, do dependente químico que não se encontra mais em condições de discernimento, de cuidar da própria vida, e muitas vezes também representa alguns perigos sociais, né? A gente vê comumente nesses casos os dependentes ameaçando a vida de próprios familiares, né? De pai e mãe. Mas, como eu disse, é uma medida extrema. A internação compulsória é uma medida solicitada via judicial, né? Geralmente solicitado na justiça, via Ministério Público, a internação de uma pessoa que se encontra nesse estado, né? E temos a internação involuntária, que é a internação solicitada por familiares, né, que encaminham um dependente para a internação. E temos a internação voluntária, que é aquela a qual o dependente se submete voluntariamente e aceita o tratamento. Essas são as 3 espécies de internação previstas na lei, que é uma lei que trata dos portadores de transtornos mentais, uma lei de 2001, né, que regulamenta hoje esse procedimento. Pois bem, nós temos então um procedimento que é extremo, né, que eu reconheço a sua importância em casos extremos e gravíssimos para salvar a vida do próprio dependente químico. O problema, no meu modo de ver,
começa quando essa prática ou esse procedimento, que eu reforço, é extremo, para salvar a vida em casos de extrema necessidade, ele se torna base de uma política pública, né? Então, é o que a gente vê hoje em algumas grandes capitais brasileiras. Como se nós como se a gente recolhendo todos os usuários, né, de drogas, e recolhendo eles num local onde teoricamente eles vão estar recebendo tratamento, nós estivéssemos solucionando o problema. Ou seja, o grave problema e equívoco e distorção, no meu modo de ver, é quando a gente olha para uma massa de pessoas, quando a gente olha para os usuários de drogas que estão na rua como uma massa uniforme de pessoas que podem indistintamente ser recolhidas num estabelecimento onde teoricamente vão receber tratamento. Primeiro, quando eu disse no começo da minha fala que não existe, que a gente precisa conhecer um pouco do problema, do fenômeno, eu digo que não existe uma fórmula universal de tratamento para a dependência química. Então, toda e qualquer pessoa que chegar para vocês e falar, olha, a dependência química, eu tenho tratamento para dependência química, como uma receita de bolo, desconfie, porque o problema, como eu disse, é complexo. Há usuários de drogas que se recuperam com base em tratamentos religiosos, tem dependentes que se recuperam com base em lagoterapia, que são terapias fundamentadas no trabalho, há dependentes que se recuperam sem nada disso, há dependentes que recuperam com o nascimento de um filho, por exemplo, há dependentes químicos que se recuperam com base no esporte, na prática de algum esporte, e há dependentes químicos que recuperam com tudo isso juntos. Então, não há uma fórmula universal de tratamento para a dependência química. Então, é preciso individualizar o tratamento de acordo com o contexto cultural e psicológico, de acordo com a individualidade de cada pessoa, de cada ser humano. Então, isso que acontece em algumas grandes capitais brasileiras, simplesmente é uma grande mobilização de recurso, tanto financeiro quanto humano, né, para não resolver o problema. Porque é uma ilusão nós acreditarmos que num procedimento desse nós vamos estar resolvendo o problema das cracolândias e da drogadição nos grandes centros urbanos. É uma ilusão. Se fosse assim, né, eu seria o primeiro que estaria hoje mesmo convencendo o prefeito a construir algumas casas assim, de recolhimento de pessoas, e amanhã mesmo a gente estaria passando e recolhendo todas as pessoas das ruas. Mas a gente sabe que se não houver um acompanhamento, né, um tratamento efetivo do problema na essência e um acompanhamento do ponto de vista de reinserção social, nós não vamos resolver o problema. Em um dia, no máximo, as pessoas vão estar de novo, né, naquela mesma realidade, naquela mesma situação, que é o que a gente vê, né, acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, as cracolândias estão repletas dos mesmos usuários que passaram pelos procedimentos ambulatoriais, por outros procedimentos, e com isso mobiliza-se uma grande estrutura do Estado, muitos recursos, e a gente não enfrenta o problema na essência. Então, eu quero dizer que eu reconheço a importância da internação em alguns casos, em algumas situações, mas isso não pode fundamentar uma política pública, basear uma política pública. O que eu entendo que poderia e deveria basear uma política pública? Bom, nesse ponto, estou plenamente de acordo com a professora Cátia, porque eu vejo que o foco tem sido errado, né? Historicamente, como ela mesma falou, as drogas e as substâncias sempre estiveram presentes na história da humanidade. Há mais de 2000 anos existem registros de uso da cannabis, por exemplo, entre os chineses. E a criminalização e o estigma que paira sobre determinadas drogas é um episódio muito recente na história da humanidade. Então, em determinado momento recente na nossa história, o homem resolveu falar, isso aqui é proibido, isso aqui vai te levar as pessoas a se matarem, isso aqui vai levar as pessoas a morrerem em 2, 3 dias, enfim. E começou então a ser disseminada uma cultura de medo e de terror. E o foco, então, passou a ser a segurança, o armamento, o policiamento, né? Investe-se grandiosas quantidades de recursos
discurso no ponto de vista, no foco da segurança, e nós esquecemos as questões sociais. E é gritante, se vocês forem ver através de dados, a diferença entre o investimento na segurança e o investimento nos aspectos sociais. Então, como a gente está fazendo uso aqui de uma droga agora, que é o café, né? Então, assim, se eu tomar 55 xícaras de café hoje, eu vou estar fazendo uso de uma substância nociva para mim. Mas eu não vou ser criminalizado, eu não vou ser estigmatizado e ninguém vai me prender por causa disso.